Olá, povo abençoado de Deus! Bom dia! 16h40. Vem jejuar com a gente, vem ser rema junto com a gente. Muito bom dia! Entre e já comece a arrastar esse aviãozinho para todas as pessoas que você conhece, porque hoje é um dia de uma palavra muito abençoada de Deus para nossa vida. Terça-feira linda, graças a Deus nós tivemos chuva por aqui, porque ninguém estava mais aguentando aquele calor, não é verdade? Bora lá! 16h40, minha gente, vamos jejuar, vem ser rema com a gente, vamos viver o propósito de Deus juntos para nossa vida, nessa fase, nesse tempo, nessa época tão maravilhosa de Deus para cada um de nós, para a Igreja de Jesus na face da terra. Muito bom dia, muito bom dia pro pessoal que está entrando, muito bom dia para todos os que estão aí, boa tarde, Tâmara, estamos aqui em minha casa com o pastor Alex e família, então um beijo para todos os que estão aí, minha gente, e aí, hein, 16h40, daqui a pouco a gente já chega na metade do nosso tempo de jejum, e antes disso, Deus quer falar com vocês sobre processos. Então, 16h40, vem jejuar com a gente, vem ser rema junto com a gente. E hoje nós vamos falar sobre processos. Ainda falando sobre a vida de Davi. Minha gente, não tem como falar de mudança, não tem como falar de recomeço, não tem como falar de identidade sem falar de processos. Nós vamos precisar passar por processos. Mas tudo bem. Passar por processos pode ser uma coisa muito difícil ou uma coisa completamente tolerável. E vai depender do nosso comportamento, da maneira como nós vamos entrar nesses processos. Eu te dou uma dica. Entre nos processos com a mente aberta, né? Entre nos processos sabendo quem você é, né? Pelo menos um pouco. Davi já sabia um pouco de quem ele era, Davi já sabia um pouco de quem Deus era. E quando ele começa então a governar os exércitos de Israel contra as investidas aos filisteus, ele foi crescendo, ele foi se destacando e com isso Saul ficou com ciúmes de Davi. E os ciúmes de Saul se tornou uma possessão, se tornou uma atitude violenta, porque ele planejava matar Davi a todo instante. Então, muitas vezes, nós dentro desses processos vamos passar por situações semelhantes quando nós estamos sempre esbarrando em situações difíceis. Por exemplo, a porta parece que vai abrir, daí de repente ela não abre, parece que vai fluir, de repente não flui, as coisas não acontecem exatamente como nós planejamos, nós podemos pensar em perseguições, nós podemos pensar em problemas, nós podemos pensar em inúmeras maneiras de Deus causar processos na nossa vida. E tudo bem. Se vem de Deus, se Deus está conosco, se o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, amém. Davi passou por muitos perrengues nesse interim, nesse processo, porque ele sempre estava dando o seu melhor para Deus. Ele não era servo de Saul, ele era servo do Deus Altíssimo. Ele não ia no nome de Saul, mas ele ia no nome do Deus Altíssimo. Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos debaixo da autoridade correta. Quem sabe você não está debaixo da autoridade correta, não é? Estamos na expectativa de uma resposta, de uma pessoa, de um sim, de um não, de um talvez, de um ser humano. E nós não podemos estar debaixo da autoridade de Saul em nenhum segundo da nossa vida. Nós precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E Davi, ele fazia isso. Todas as vezes que ele ia investir guerra contra os filisteus, ele fazia o quê? Eu vou no nome do Senhor Jesus. E ele era vitorioso. E o povo começou a cantarolar as vitórias de Davi. E quando isso aconteceu, Saul ficou com muitos ciúmes. Ele queria matar Davi, porque achava que Davi assumiu o lugar dele. Na verdade, Davi já tinha assumido, né? Para Deus, Davi já tinha assumido, mas aquele medo, né? Que fazia com que Saul
investisse contra a vida de Davi. Veja que eles passam por processos em que parecem que tem algum momento que eles são amigos, que eles são companheiros. De repente, Saul está tentando matar Davi, aquela coisa toda. Vamos dizer assim, essa dualidade que a Bíblia mostra, amigos, inimigos, não interfere na vida de Davi. E isso é muito importante. Nós não podemos permitir que as coisas lá fora influenciem a nossa vida. Nossas tempestades, nossos problemas, nossas circunstâncias, as coisas que Deus permite, as coisas que Deus não permite, as coisas que, etc., chegam até nós, elas não têm o poder de mudar a nossa essência, elas não têm o poder de mudar quem nós somos. Quem nós somos em Deus precisa sempre ser avivado, sempre ser mostrado diante de toda e qualquer circunstância. Davi, em todas as vezes que Saul pensava assim, não, ele vai para aquela guerra e os filisteus vão matá-lo e eu vou me livrar dele, Davi chegava vitorioso. Ele sempre chegava vitorioso. Por quê? Porque ele não se sentia preso aos processos que estavam ao redor dele. Ele sabia que Saul estava tentando matá-lo? Claro que ele sabia. Ele não percebia que Saul estava planejando contra a vida dele? Claro que ele percebia. Mas ele não agia e não reagia de acordo com o processo. Ele agia e reagia de acordo com a autoridade que estava sobre a vida dele. Quando nós fazemos isso, quando nós escolhemos quem está sobre a nossa vida, a autoridade que está sobre a nossa vida, nós deixamos de agir e reagir em relação às circunstâncias e começamos a estabelecer uma crescente na essência de Deus dentro de nós. Eu estou debaixo das mãos de Deus e não interessa qual processo eu esteja passando neste dia, eu me manterei debaixo da essência e da autoridade de Deus e serei bem-sucedido em todas as investidas do inferno contra mim. É muito interessante nós percebemos que no processo Deus nos faz crescer. No processo Deus ainda nos faz, lembra de ontem? Aumentar o nosso quadrado de domínio. Então, ao invés de nós nos vermos derrotados, entristecidos, cansados, aproveite cada situação que Deus permite na sua vida para que você possa aumentar a sua essência em Deus e o seu campo de domínio em autoridade debaixo do nome e da presença de Deus sobre a tua vida. Não se veja derrotado, não se veja abandonado por Deus só porque as situações estão acontecendo ao nosso redor. Veja que Davi ele estava enfrentando situações de morte todos os dias, em que o próprio Saul planejava a sua morte. Mas Davi, o que ele fez? Não, eu venho no nome do Deus Altíssimo. E eu vou viver e vou fazer as coisas que estão dentro do propósito de Deus. E eu não vou sair debaixo das asas do Senhor. Então não interessa o que você planejou contra a minha vida, não interessa o que está acontecendo ao meu redor, se as notícias são boas, se elas são ruins, se elas estão ficando cada vez piores ou se elas estão ficando cada vez melhores. Eu continuo e continuarei debaixo da presença de Deus. Nós vamos perceber que nas próximas situações do texto de Davi, não vou seguir assim certinho igual eu estou fazendo agora, né? Capítulo por capítulo. Hoje nós estamos falando sobre 17 e 18 e 19, mas nós vamos seguir falando ainda um pouco mais sobre Davi e o quanto ele foi crescendo, entendendo que não são as circunstâncias, somos nós que definimos em Deus como será o final do nosso dia. Então, quem sabe você tem uma identidade ainda que ao ver uma inveja, que ao ver uma notícia ruim, ao ver uma tempestade à sua frente, você começa a reagir ao problema. Não faça isso. O Senhor está liberando essas tempestades, essas circunstâncias para te ensinar que existem processos que precisam ser passados e vencidos. E nós só vamos conseguir vencer esses processos se o nosso coração estiver aberto o suficiente, amolecido o suficiente, para não quebrarmos de acordo com as pressões. Não sei se você sabe, mas um material muito, muito duro se quebra com muita facilidade. Então, aqueles metais extremamente duros e tão fortes, eles se quebram com uma maior facilidade.
Nós precisamos ter o nosso coração amolecido, amolecer o nosso coração diante da presença de Deus e deixar de nos tornarmos enrijecidos pelas pressões, pelas palavras, pelas pessoas, pelas circunstâncias, o que está acontecendo ao nosso redor, o que disseram, o que deixaram de falar, o que estão fazendo, e dizer: Deus, eu quero me envolver com o propósito. O meu coração está amolecido o suficiente para entender que eu estou dobrado para a tua vontade e não vou ficar reagindo às situações ao meu redor. Davi não tinha medo de Saul, mas Davi tinha temor a Deus. Então entenda uma coisa, não é porque você pode agir que você vai agir. Você precisa ter temor a Deus. TBT aí das nossas lives anteriores saiba o seu limite. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante para que eu e você venhamos a viver o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu vou te dizer uma coisa, vem ser rema com a gente, vem jejuar com a gente, se anima, sacode a poeira. Se você ainda não começou esse jejum, você precisa começar esse jejum. Acessa lá no IGTV desse mesmo Instagram, 1:40 e começa. Porque eu tenho certeza que Deus vai transformar totalmente a sua vida, assim como tem feito com a nossa. Gente, eu desejo a vocês um dia maravilhoso, repleto de muitas bênçãos, de muitas vitórias. E guarde isso no seu coração. Não fuja dos processos, não se endureça diante das pressões e saiba debaixo de que autoridade você escolhe ficar. Hoje eu te dou um conselho, escolha ficar debaixo da autoridade de Deus e você será bem-sucedido em todos os processos, em todas as coisas. E no final do dia, ainda Deus vai aumentar esse metro quadrado para você dominar e crescer. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Um beijo.